Como diz o Gabriel, a Paula já facilita o trabalho da gente, né? Ela já vem se colocando, eu acho isso lindo. Realmente, eu estava muito curiosa com o Sutis, porque eu não tinha visto, e você tinha me instigado a curiosidade quando me disse que era uma ruptura muito grande com o que você vinha fazendo, com o Diário de Sintra, que foi o filme que a gente viu um pouco antes. E eu concordo e discordo. Bom, realmente é bem diferente, estruturalmente ficou claro, mas tem você. E a gente continua dialogando com você, como dialoga em todos os filmes, como eu fabulei dialogar em todos os filmes. E acho que passa um pouco por isso, a experiência do seu cinema, que eu estou podendo acompanhar bem de perto aqui nessa sessão, que é uma mistura de sessão e ritual de cinema, música e algo que transcende as artes e o social e vai para uma dinâmica quase espiritual mesmo no seu trabalho. Bom, eu vou fazer uns comentários porque eu tenho medo de me repetir também, como você, né? Então vamos fazer umas palavras e aí você vai jogando o que você quiser dizer. O que eu vou falar é muito mais um desabafo meu e assim, sinta-se à vontade para comentar e a gente vai dialogando também. Eu achei interessantíssimo como você conseguiu encontrar o seu mar no estúdio ali. O seu mar que é tão presente, a água salgada, né? Que é tão presente nos seus filmes. E você conseguiu, dentro de um estúdio, marcar isso no corpo daqueles sujeitos, no esforço pelo que é um gesto que você mesmo demarca, que te interessa musicalmente entender isso. Então achei muito interessante, porque são 2 filmes filmados em estúdios, né? Quais? O clipe da Elsa e no mesmo lugar, na Audio Rap. Eu queria saber como é que foi, já que você falou da ruptura, eu vou passar para você logo, então, que eu sei que tem muita gente querendo te fazer pergunta também. Como é que você sente essa ruptura, assim, em relação ao seu trabalho? Não, mas não é uma ruptura, é uma evolução, porque eu sempre me interessei no som e, naturalmente, quando eu comecei a fazer meu primeiro filme com os índios Camaiurá, na aldeia Camaiurá, que é um filme que eu acho que é estéreo, mono, acho que a ideia da espacialidade, para mim, não vem no 5.1, mas vem na maneira como você trabalha o som, o conceito, como você elabora essas camadas sonoras, e não necessariamente na utilização do 5.1 ou do 7.1, ou todas essas ferramentas que eu experimentei, mas que eu acho que elas não são acompanhadas na potência, que não é que eu estou contra as questões das possibilidades técnicas, muito pelo contrário, eu acho que elas têm que serem aproveitadas na sua plenitude. Então, eu experimentei tudo que é chamado de cinema sensorial, imersivo, espacializado e de certa maneira, foi uma etapa que eu extrapolei há alguns anos, e as pessoas, tanto que a utilização do drone e dos sons eletrônicos se tornou quase um lugar comum hoje em dia no cinema contemporâneo de autor. E isso eu fiz em 2006, justamente no Diário de Sintra. Eu trabalhei com essa ideia de o que se diz cinema sensorial, que é uma coisa que me parece que ficou muito estilizado, entendeu? Esse conceito de espacialização sonora, mas é isso, o cinema comercial e o cinema underground, no fundo, usaram ferramentas muito parecidas, né? Que são essa coisa dos sons. Quem não teve no Diário de Sintra, o Diário de Sintra trabalha todas essas possibilidades, mas eu fiz esse filme em 2006, então o que aconteceu? Como eu faço câmera, eu gosto de fazer câmera, foi o que me levou ao cinema, foi o fato de eu gostar também dessa relação
física com a imagem, de eu fazer câmera. E então eu comecei com o Super 8, que aparece no Diário de Sintra. Parte do material é Super 8. E aos poucos, e diga-se de passagem que eu venho das artes visuais, né? Então essa relação é natural para mim, a coisa da textura, enfim, esse trabalho assim instalativo, ele vem também um pouco pela minha formação. Eu não tenho uma relação clássica com o cinema, uma formação clássica de escola de cinema, e não pretendi nunca fazer uma carreira, tipo, carreira cineasta, porque para mim isso não quer dizer nada, sabe? Tipo, vou fazer uma carreira, tal. Eu preferi optar por pesquisa de linguagem e evidentemente os filmes circulam em festivais, vão para festivais internacionais e tudo, mas isso é uma decorrência. E obviamente eu também quero ocupar um espaço e quero que os filmes sejam apresentados em público, e agora meus filmes estão sendo lançados. E eu nunca tive essa relação assim com um público muito boa. Eu tenho na média de um público que se levanta, eu já sei que se a sala está cheia vai só ficar metade no final, de todos os meus filmes, todos, a maioria. Então, também não acho uma virtude. Às vezes eu digo, eu gostaria de fazer uma comédia ou algo assim. Mas em relação ao som, esse filme, eu volto na câmera, eu volto trabalhando, segurando a câmera. Aliás, Noite, que é anterior a esse e esse, eu volto a pegar a câmera e a fazer toda a câmera, que cria uma relação coreográfica. É um embate, na realidade, é um assédio, né? A câmera, agora que estamos falando do feminismo, em que homens assediam as mulheres, eu estou assediando a partir do olhar e a partir da câmera, dessa relação uma relação, porque a câmera sempre ela é como uma arma, né? Ela tá observando em alguns momentos. Se você pega um cinema mais observacional, como um documentário de observação, você pode se camuflar, mas também a câmera, a maneira como você trabalha com ela, ela pode ser incisiva, né? Então a ideia de trabalhar com o Arthur e com o som dele era um pouco chegar mais perto. Ele não estava nem sacava que eu estava filmando, mas foram muitas vezes que eu fui filmando. Então eu digo que é uma câmera que vai assediando o objeto do desejo, o objeto sonoro do desejo, né? Não é um homem, é o objeto daquilo que está sendo analisado aí, que está sendo trabalhado. E é evidente que se cria um embate entre tanto que não é que, quando eu falo, é uma fala também um pouco verborrágica, eu repito várias vezes a mesma coisa, eu não deixo ele falar. Ou seja, também existe uma invasão da minha palavra, ou seja, muda um pouco o lugar do entrevistado com o lugar da... Tem umas inversões aí interessantes, né? Também não somos amigos na vida real, quase. Então ele também não me conhece, então eu também estou aí como uma estranha. Então tudo isso me interessa. Então é uma forma de documentário que me interessa, né? Ou você faz documentários por uma atração evidente, ou você faz documentários para investigar aquele outro, né? E eu acho que aqui, ou é uma coisa unilateral, talvez ele mesmo falou, eu estou acostumado a dar 1000 entrevistas, a fazer 1000, né? Ele é um homem público, um músico muito importante, e daí eu preciso ter uma certa pulso forte para ir atrás, né? E também para fica uma coisa assim um pouco, como se diz, até engraçado, né?
tem esse lado engraçado que eu vou falar e tal. Então eu deixei tudo e que me repito, e a última fala, eu repito várias vezes a mesma ideia e também não sei muito de som, então eu erro. Então eu meio que revelo todas as inseguranças minhas, assim como eu revelo eu desestabilizo um pouco essa relação objeto e, né, essa relação do objeto filmado e de quem filma. Então, o que é o cinema? O cinema é você problematizar algumas questões, você colocar um problema, você enfrentar esse problema, porque cinema, eu podia estar fazendo esse cinema sensorial, todo mundo acha lindo, acho lindo o Diário de Sintra e outros filmes meus, acho que tem uma sensibilidade, mas também é muito simples ficar numa espécie de estilo, aquilo que se chama, eu reconheço esse autor porque ele faz isso. Então eu prefiro navegar por lugares mais, assim, que são mais misteriosos e, obviamente, isso me leva também a lugares de ruptura e também são desafios. Então é isso, né? Eu acho que quando a gente não está fazendo cinema para ter uma estabilidade assim, tipo, fazer carreira de cineasta e tem essa liberdade, eu acho que frutifica em ensaios e possibilidades sonoras e visuais. Enfim, é isso. Mais ou menos já falei bastante coisa. Falou muito lindo. Só querendo dizer que essa imagem que você coloca, essa imagem mental que você coloca pra gente do seu trabalho sonoro, da sua vontade de fazer esse trabalho sonoro submerso, né? Esse em que parece que a gente está embaixo d'água, com os ouvidos um pouco tampados, em que ficam alguns sons de fora e há a consciência de que algo fica de fora, ainda que a gente não tenha acesso ao que é de fora. Essa era uma imagem que já tinha me passado pela cabeça e tinha notado um pouco antes, quando eu estava assistindo o Diário de Sintra ainda. E outra coisa que aconteceu nesse sentido também foi quando você pergunta para a Eliane Radic sobre os elementos e a importância dos elementos, a terra, o fogo, o ar e o etéreo. E aquilo também já tinha me passado pela cabeça como uma vontade de experienciar o mundo, né? E que é bem diferente da vontade que você tem de enfrentamento desse outro mundo e desse outro que é o Arto, mas que gera potências incríveis. Eu vou abrir para pergunta, porque com certeza tem mais gente querendo falar. Mas se não tiver, eu falo. Eu quero perguntar, você falou essa coisa. Eu até acho esse filme... Acho esse filme até bastante sensorial, na verdade, assim. Eu queria perguntar um pouco sobre o filme com a Eliane Radic, que eu acho que é um filme, curiosamente, sobre música, onde a música aparece muito pouco. Você dá mais voz à própria personagem, aos conceitos dela e tudo. Eu queria saber por que dessa escolha, por que o filme dela não é guiado pela música como todos os seus outros são, né? Desde o Vaca, eu acho que a música está presente ali de uma forma completamente fundamental, assim, e nesse, curiosamente, sobre uma musicista tão importante, assim, você estava mais curiosa em ouvi-la? Enfim. Porque justamente eu preciso ouvi-la para entender, né, qual vai ser meu caminho daqui para frente, né? Ela é tipo a mestre, que eu não estudei música, aliás eu estudei música mesmo, sério, mas como toda jovem moça, estudei no conservatório, leio partitura, mas não, foi uma coisa que não levei adiante. Mas a Eliane Radic, quando eu fiz o Exilados do Vulcão, que amanhã passa aqui, é o último filme da retrospectiva, eu comecei a ouvir a trilogia da morte da Eliane Radic, né? Que foi uma peça que me afetou enormemente na montagem do filme e me
de repente a música, o som dela me levou à compreensão de como é que seria a montagem de uma grande parte do filme. Então eu tive que conhecer essa compositora, que é uma das pioneiras da música eletrônica, né? Ela trabalhou muito tempo com Pierre Henry, e ela é talvez uma das únicas mulheres, junto com a Pauline Oliveiros, que, bom, tem outras, mas digamos, ela é realmente uma linha divisória, assim, inclusive ela compõe até hoje. Então me pareceu muito importante ter esse registro da fala dela, do depoimento dela. Não é porque com arte eu acho que tem uma relação de igualdade, sabe? Não é só pela questão da idade, mas porque de certa maneira somos da mesma geração, passamos por coisas talvez parecidas, estivemos linkados com movimentos parecidos. Eu não sou americana, ele também passou um tempo no Brasil, eu também não nasci aqui, então eu acho que eu me identifiquei de certa maneira, em alguma coisa me identifiquei, assim, me interessou, né? Sempre gostei muito do som dele, né? Mas eu acho que a Liane entra como uma referência realmente, assim, como um mestre, né? Eu escolhi 2 mestres na minha vida, que não são de cinema, que são La Monte Young, que é um dos maiores compositores para mim, que tipo Stockenhaus contemporâneo, e a Eliane Hadid, que são as pessoas que me fortalecem, assim, que me levam para lugares assim muito recônditos, que me levam para a criação mesmo. Então, de certa maneira, eu vejo o cinema, mas acho que esses 2 grandes compositores que são como se diz, colunas vertebrais de toda a música contemporânea, seja ela, você pode ir para qualquer vertente, são pessoas que me ajudaram na compreensão desse devir cinema, desse devir do que eu me proponho a fazer daqui em frente, adiante. Então, esse filme, ele não é mixado, o filme do Arto, ele não é mixado, ele não tem edição de som, além da edição de som que eu fiz na ilha de edição. E é isso, e ele viu, gostou, e decidimos que ia ficar sem mixagem, sabe? Então a ideia não é justamente equalizar o som e fazê-lo, fragilizá-lo, porque eu acho que quando você quando se distribui assim de uma maneira um pouco se sofistica, entendeu? Não falei, perdi a palavra. Quando você espacializa, você estiliza um pouco o som. Então a ideia foi centralizá-lo realmente como se o som saísse pelas beiras da tela, sabe? Como se fosse quase... Ela saísse, como se a gente tivesse que aprisionar o som e ele meio que fugisse quase pelas bordas, sabe? E não ao contrário, vamos distribuir ele e a gente se acomoda no lugar e está estável, porque está tudo garantido, o som já está aí organizado de tal maneira que estamos confortáveis na poltrona. Eu preferi que o som viesse, que depende da projeção, né? Aqui eu vi que eu gostava, o som daqui é muito bom.
depende do lugar, né? Meios que se torna um filme instalativo, né? Então, às vezes, o som ele vem mais frontal, né? E aqui eu abaixei um pouco também, se bem que eu falei lá com os meninos que às vezes eu fico de DJ fazendo o som na hora da projeção. É o meu sonho também. Lá em Belo Horizonte eu faço, a gente pode ficar junto lá. Aliás, muita gente fala que nós dois estamos indo por caminhos, trilhando caminhos, né? Gabriel. E foi só... Você gravou o som só com a câmera? Tudo na câmera. O som é da câmera, não tem mixagem, não tem microfone. Você tem um microfone o mic na câmera. O microfone da câmera mesmo. Não, da câmera não tem nem microfone, assim. É o som mesmo da câmera. É pobreza também. Não, mas ficou... Não, mas assim, são projetos que às vezes foram feitos com uma certa... Isso sim, espacializados no tempo, por causa que eu não tinha orçamento. Então eu fui fazendo, filmando, editava, né? Mas ficou muito bom, achei que lá na Rebel você tivesse usado alguma coisa da mesa, assim, porque tá... Nada. Eles não me deram o som da mesa. Mas é isso. E foi muito precioso te ver lá na cabine, né, com aquela preocupação, né, já que o som não está amortecido pela mixagem, essa sua preocupação de, tipo, até que nível, né, até quanto barulho ele pode é prazer, né? Ou depois vai ficar uma dor insuportável. Que é interessante que também, mas até que ponto deixar essa dor, né? O limite, né? O limite, o limiar. Eu já estou, às vezes, um pouco acomplexada com a peça. Porque é isso também. O filme anterior, o Noite, que passou anteontem, eu acho até que tem um som mais violento, né? E quando ele foi apresentado, a gente apresentou com coisinhas, E é isso, mas eu como disse no começo, para mim é um prazer imenso trabalhar, uma oportunidade de trabalhar com aquilo que eu gosto e pretendo continuar assim, com orçamento grande. Agora ganhei um edital muito grande, assim, maior que eu ganhei na minha vida para fazer um longa. E nunca estarei tão confortável quanto, mas eu vou fazer do mesmo jeito. As pessoas vão ganhar melhor, eu vou ter oportunidade de trabalhar com uma equipe de amigos, mas também de ótimos artistas, autores, e poder gratificá-los, né? Porque na realidade as pessoas muitas vezes aderem a meus projetos sem uma adesão muito generosa, porque às vezes não tem essa garantia, né, de retorno, né? E tem filmes meus que com certeza não vão ser distribuídos, né? E assim, comercialmente, né? Tem outros que sim, e o Exilados do Vulcão é um deles, que ganhou o Festival de Brasília, então ele teve uma distribuição garantida e coisas assim. Mas o Diário também, não todos, o Vida, sim, então, né, já tem uma estradinha aí também. Convenhamos que eu tenho tido muita sorte, né? Porque tanta gente boa fazendo cinema e muitas vezes as pessoas não têm essa sorte, né? E sorte porque também cara, a Maria Gladys que diz, né? Sorte. Qual é a frase que ela diz no filme? A Maria Gladys que tá... Sorte... Sei lá, agora esqueci, mas é uma frase maravilhosa, né? Sorte dá muito trabalho. É isso, sorte dá muito trabalho. Mas eu tô feliz, assim.
Amanhã estou muito grata com o festival, com a mostra, que eu acho ótimo que seja a mostra mesmo, que me convidou e tudo. E é isso. Muito obrigada. Fala alguma outra coisa. Não, eu? Eu tenho muitas perguntas, mas eu não sei se temos tempo. Como é que tá aí? Porque o meu celular tá meio off aqui. Acho que agora já... Quando ela quiser ver a fala, eu acho que a gente já falou muito. Amanhã podemos gravar mais coisas, né? Podemos sim, com certeza. Mas eu agradeço muito. As também, pessoas... prazer. Porque eu acho que o filme, ele já é muito, né? Ele vem como uma avalanche, né? Então, para falar depois, não dá muito para falar muita coisa, não. É verdade, você já falou muito. Já bem, falei sim, muito para bem. vocês Muito poderem bem, falou muito guardar esses registros e porque eu gosto imensamente dessa mostra. E também porque eu adoro falar, né? Não adoro falar lá todo o tempo inteiro, não deixo o ato falar. Mas eu achei genial. Uma palavra que assedia, né? Fala. Eu achei ótimo. Tava mais interessada. Muito obrigada. Obrigada a você. Então vamos lá, né, gente? Ocupar as ruas agora. Vamos ocupar as ruas. Vamos lá pro cenário do filme. Pro cenário, mas esse filme foi feito em alguns cenários, né? Mas foi na ela Audio tá Rebel, o clipe da Elsa foi na Audio Rebel e foi maravilhoso, né? Porque os produtores da Elsa, finalmente, não acreditamos, a Elsa foi, o Bernardo Oliveira ficou felicíssimo. Imagina, gostaram do clipe, né? Alguém tinha visto o clipe? Eu já. Você tinha visto? Ele dormiu. Mas é 1 milhão de pessoas. Vocês gostaram, né? Eu acho o clipe lindo, muito bonito, assim, porque a Elsa estava muito inteira, assim, com muita boa disposição, né? E são muito diferentes, né? O clipe e o filme. Quer dizer que eu ainda posso dar certo, né? Comercialmente. Prazer imenso.